Bom, de imediato vamos à proposta de número 9, que o proponente é o senhor José Nicanor Castilhos e o relator é o senhor José Alvoni Araújo, que trata da modificação do artigo 33 do Regulamento Campeiro do Estado do Rio Grande do Sul. E FECARS. Bom dia a todos. Minha saudação especial aqui à mesa, aos convencionais e a todos os participantes. A proposta do conselheiro e membro da diretoria campeira, José Nicanor Castilhos, que propõe a alteração do artigo 33 do Regulamento Campeiro do Estado. Definir critérios para as disputas finais de tiro de laço nos rodeios, torneios FECARS, alterando o recurso da diminuição de raia. A justificativa diz o seguinte: prezados convencionais, o recurso de diminuir a raia nas disputas finais, para com isso agilizar o final dos rodeios e torneios, além de diminuir as corridas do gado, que já vem cansado no encerramento desses eventos, que já era uma prática corriqueira em algumas regiões, continua sendo empregada sem regulamentação de acordo com a decisão dos organizadores, gerando situações inusitadas. Continua acontecendo em vários eventos que a raia chega a ter 20 metros. Continua sendo gerado decisões de última hora e sem critérios definidos. Sendo assim, venho propor que o MTG, através do Regulamento Campeiro, defina esse recurso como forma opcional de decisão, porém com critérios regulamentares, conforme exemplo a seguir. Aqui ele altera um pouco a proposta, mas que no final nós vamos adequar. Quando iniciou o tiro de laço, era feita uma demarcação aos 30 metros. Tá? E somente a partir dali o laçador poderia levantar o laço e bolhar. Essa prática acabou e hoje somente os laçadores mais antigos erguem o laço após os 30 metros. A maioria, mesmo estando proibida pela coletânea, já sai bolhando o laço mesmo antes da res sair do brete. Pois isso facilita muito a prática do laço e acaba prolongando a cancha. Das decisões, proposição como ficaria o artigo 33. Nas decisões de quaisquer modalidades de laço, após a fase classificatória, após a terceira volta da disputa, a raia poderá ser diminuída, mas da saída para o fim, ou seja, o laçador só poderá levantar o laço e bolhar a partir dos 30 metros. E a cada 3 voltas diminui 10 metros para a frente, em direção à casa do juiz. Que ficaria, no final, iria levantando, aumentando a raia, em princípio, levantaria o laço nos 30 metros, aos 40, 50, a cada 3 voltas, deixando o máximo de 40 metros para o laçador levantar o laço, bolhar e laçar. As canchas de 100 metros chegariam a 60 para levantar, e as de 120, 80 até os 120. Parágrafo único. Este recurso, se for utilizado, deverá ser divulgado previamente no regulamento do evento, não podendo ser de última decisão de última hora dos organizadores, até para evitar problemas, né? Conforme já foi citado na convenção passada, esse recurso já vinha sendo usado em muitos eventos de forma totalmente desorganizada e sem critérios. E agora mesmo com a aprovação causa reclamação, pois continua sendo usado sem critério nenhum. Sem a devida divulgação e chegando ao mínimo de 20 metros, isso em caso de laçar até os 20 metros, não de levantar o laço, tá?
Também tal procedimento do encurtamento já se inicia na primeira volta da disputa, ou seja, nenhuma volta da disputa é dada com a raia em seu tamanho total. Sendo assim, peço a aprovação dessa proposta por entender que cabe ao movimento ir ao encontro das alterações que surgem ao natural nas suas bases, visando melhorar nossos eventos. Observação. Na verdade, são duas propostas em uma, que seja aprovado a alteração do artigo 33 com uma ou outra proposta, ou o regulamento da atual, ou a alteração da raia encurtar do início para o fim. Seguinte, eu acredito, e já vou abrir meu parecer favorável a manter o artigo 33, porém, fazendo constar os 30 metros, conforme foi aprovado na Convenção de Caxias, e como era a proposta original que veio da 8ª região, que o mínimo seriam 30 metros. Quer dizer, o laçador levanta o laço e pode laçar até os 30. Né? Quanto ao encurtamento, ao contrário, eu não sou contra, desde que seja mais uma alternativa. Eu sou contra extinguir o que nós aprovamos no ano passado. Então, eu quero aqui que os profissionais me entendam, eu não quero voltar atrás no que foi aprovado no ano passado. Aquele recurso nós já temos, tá? Já foi aprovado. O que eu sou a favor é de que se aprove mais esta alternativa, que é levantar o laço a partir dos 30 metros. Desta forma, eu sou favorável à proposição. Tá. Tá bem. Deixa eu encaminhar. Eu acho que vocês... Deixa eu encaminhar. Fala. Se vocês não me entenderam. Eu quero que se mantenha o artigo 33. Quero que se mantenha o artigo 33, tá? Que na proposta ele pode ser extinto. Pode ser. Ou regulamentado. Mas eu entendo que ele só não foi colocado na coletânea. A proposta original era com os 30 metros que o autor propõe aqui. Então, isso já está resolvido. Na minha maneira de ver, está resolvido. Tá? Aí, a segunda opção da proposta seria mais uma alternativa. Tá? Como ele disse aqui, são duas em uma. São duas em uma. O autor está aqui, pode esclarecer melhor. Ok. Obrigado. Com a palavra o autor. Depois nós vamos esclarecer direitinho. Não precisa ficar atiçados. Autor. Realmente essa proposta eu formulei ela baseada na do Hélio Ferreira, que foi a proposta do ano passado, que na verdade era para ter sido, o artigo 33, era para ter cláusulas, ter medidas, chegar no mínimo 30 metros, tem que constar na programação do evento, que ele vai usar esse recurso de encurtamento de raia, e isso não está sendo observado, e o pessoal está chegando nos 20 metros, e não está colocando, e já parte da primeira volta da disputa. Isso aqui era numa disputa acirrada, onde fica poucos laçadores que era para ser usado. Hoje não está sendo feito isso. Já a partir da primeira volta, o cara tem 100 laçadores no individual e ele já começa reduzindo 10 metros. Então, às vezes tem 50 pessoas laçando e já está lá nos 30 metros, e volta nos 20. Então, isso tem que ser regulamentado, esse artigo. A minha proposta é isso, no artigo 33, que conste na proposta essa regulamentação. E que seja incluída essa proposta alternativa de se aumentar a raia aos 30 metros. Ontem, no evento lá que a gente teve do encontro dos promotores de rodeio, o autor desse livro encontra-se aqui nesse livro aqui, ó. Isso não é coisa de agora, é coisa antiga, que nós podemos usar e acho que devemos usar, que é melhor do que o encurtamento de raia. Que diz o seguinte, ó, regra fundamental, isso é lá nos anos 50, 60, regra fundamental,
era que o laçador somente poderia levantar o laço após ter percorrido 30 metros de cancha, e o arremesso com o cavalo dentro do limite final da cancha, sob pena de ser anulada a armada no caso de positivo. Então, nós estamos usando um regulamento aqui que nos favorece uma coisa antiga, que não é coisa nova. Tá? Nós só podemos ter essa alternativa, que o promotor do evento ele poderia usar. Ou ele vai diminuir a raia lá, como está sendo feito hoje, ou ele vai aumentar aqui a partir dos 30 metros. Aí o pessoal me diz, mas tu tem que ter 2 juízes. A gente tem 2 juízes hoje já, como foi feito na festa campeira, né, Araújo? 2 juízes, um de cada lado da cancha, que vai fazer o mesmo trabalho, tanto faz reduzindo como aumentando a cancha. Muito bem. Antes de chamar aqui quem se inscreveu, eu entendi bem, até porque nós conversamos antes isso com o Araújo. Tem a proposta de encurtamento de cancha, que nem o autor e nem o relator são contrários, que é o que foi aprovado no passado, aquela alternativa de ir encurtando a cancha. O que o relator está propondo, que se aproveite para colocar que esse encurtamento ele vem até os 30 metros. Quer dizer, tu não pode encurtar para 10 metros, porque daí não é laço comprido. Aí vira enganchamento de laço nas aspas do animal, evidentemente. Não dá nem tempo. Tu levanta e atira. Quer dizer, isso contraria completamente a prática que o gaúcho utiliza. Ok? Então, que não foi colocado no passado, que devia ter sido mesmo. É um limite, né? Então, o autor ele está propondo uma nova alternativa, ou seja, ele não é contra a que haja redução, mas coloca como alternativa de redução de espaço de laço, que seja, ao invés de puxar a raia para junto do brete de solta, é puxar a autorização de levantar o laço em direção da raia. Tá? Ok? Ou seja, vai estabelecer, não pode levantar o laço antes de 10 metros, 20 metros, 30 metros, também tem que ter um limite. Tá? Vai dificultando, ou seja, vai ficando menor o espaço que ele tem entre levantar o laço e fazer o lançamento da armada. Ok? Que, evidentemente, aumenta o grau de dificuldade, tende a haver maior quantidade de erro, e aí vai eliminando, né, os concorrentes. Tá? Vai ficando só aqueles que têm mais habilidade. Como disse o Araújo, digamos assim, estabelecer um tempo, uma metragem para poder levantar o laço é uma coisa mais campeira do que a outra, sem dúvida. É mais adequada a essa questão do campeiro. Quer dizer, o campeiro ele vai ter que levantar o laço correndo já dentro da cancha andando, aí ele tem que levantar o laço e preparar a armada. Ok? Concordam comigo? É isso mesmo? Então, a minha proposta é o seguinte: o artigo 33, ele se mantém como, de uma forma geral, as possibilidades de adotar medidas de encurtamento do espaço de laço. Ok? E aí os parágrafos. Primeiro parágrafo, encurtar no sentido de trazer a raia para junto do brete de solta, que foi aprovado no ano passado. 2, encurtar a raia no sentido de levar o local de levantamento do laço em direção da raia, fazendo o mesmo encurtamento, só que no sentido contrário. Então, e sempre é uma alternativa de quem promove evento. Não é nunca obrigatório, não pode ser. Quer dizer, quem promove o evento vai escolher a forma mais adequada de redução do tempo de laço. É isso? Os dois concordam? Desta forma, faríamos o artigo 33 como... E depois 2 parágrafos. Encurtando de uma forma, outro encurtando de outra, deixando bem claro. Ok? Não, e o terceiro parágrafo, que já está na proposição, tá? De que isto conste da programação, do CHASC. Ok? Do CHASC. Não pode ser uma coisa inventada na hora.
já tem que ter a previsão. Caso haja necessidade, a administração do evento vai adotar medidas de redução do espaço de laço, ou uma forma, ou outra forma, ou as duas formas, sei lá. Ou escolher qual é a forma. Tá bem, vai indicar qual é a forma. Tá bem, vai indicar qual é a forma. Tá? Se vai puxar a raia para trás ou se vai levar a solta para frente. Ok? Não, as duas não é difícil, as duas aí vira bagunça, né? Claro, vai ter que escolher um jeito. Mas isso se coloca aqui, ok? Pergunto se alguém quer se manifestar diante desses esclarecimentos. Ainda assim tu quer te manifestar ou tem direito. Quer também, seu Feltrin? Bem-vindo. Pode vir na direção. Bom dia a todos. Eu queria só um pequeno esclarecimento e dizer o seguinte, só a favor do como ficou, mas dizer o seguinte, que o grau de dificuldade nós estamos criando, e nós vamos chegar a um grau que não importa onde o laçador vai laçar, ele tem duas bolhadas e bota o laço lá nos 30, nos 40, nos 50 ou nos 80. Nós vamos chegar a isso, não hoje. É duas bolhadas. Porque o campeiro, no apuro, laça de tirão. Eu concordo contigo, o pessoal vai se tornando tão especialista que daqui a pouco. Companheiro Benjamin Feltrin Neto. É ele mesmo. Companheiros e companheiras, quando nós fizemos esse regulamento da festa campeira, em 1987, lá na cidade de Júlio de Castilhos, nós fizemos 93 artigos. Hoje parece que está em 80, se não me engano. E eu me lembro como se fosse hoje. O ex-companheiro Valdir Silveira se levantou da cadeira onde estava sentado e deu uma batida na mesa. Vamos ter que voltar a aprender a laçar de novo. Por quê? Uns queriam armada de 8 metros, outros queriam armada de 7 metros. Isso em 87. Vejam bem. Quase todos os senhores estavam lá, na convenção em Júlio de Castilhos. E eu vim aqui, meu presidente, para pedir para o senhor o seguinte: por favor, vamos deixar de inventar coisas. Porque se nós for inventar, amanhã ou depois não tem ninguém para laçar nas nossas festas campeiras. É todo mundo fazendo uma coisinha e outra coisa. O laçador, só pode levantar o laço depois que a res sair do brete. Antes disso não pode. Está escrito no regulamento da festa campeira. Então não tem esse negócio de nós ficar inventando coisinha aqui, coisinha ali e etc e tal. Então, por favor, parem de inventar, porque se inventar demais, a coisa acaba. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Feltrin. Pergunto se o relator quer dizer mais alguma coisa. Bom, eu acho que foi entendido, com certeza. É mais uma alternativa. E esclarecendo aí, seu Feltrin, eu acho que é porque estão laçando demais que surge essa necessidade de impor alguma dificuldade, sabe? Mas, pessoal, de minha parte era isso, eu acho que está bem entendido. Passar para o presidente. Nicanor, como autor. Eu acho que muito poucos dos que laçam hoje ainda
Araújo, acompanharam essa época de se levantar o laço nos 30 metros. E se vê muito poucos hoje, pessoas laçando assim. Muito poucos. Existe na coletânea que é proibido levantar o laço antes da res ser solta, só que isso não é cumprido. O cara manda abrir o brete, já está bolhando e a res ainda não saiu. Então, aí depois foi se criando dificuldade por esse motivo do laçador sair bolhando o laço. Aí foi fincado um palanque nos 4 metros, aonde o cara não podia bolhar aqui, porque senão ele ia bater no palanque. Hoje tem um brete na saída ali para o laçador, porque senão ele já sai bolhando lá de trás. Então, essa é uma das formas da gente implantar, colocar esse regulamento dos 30 metros, que vai favorecer, porque o pessoal tem essa dificuldade. Tu pega uma res corredeira a 40 por hora, aí tu vai levantar lá na frente o laço, já não é a mesma coisa. O pessoal vai treinar para isso e vai acostumar e vai continuar laçando bem. Então, por isso, da aprovação que a gente pede a vocês, que nos ajude, que isso aqui não é uma coisa para prejudicar e para sim ajudar as nossas festas, os nossos eventos. Em votação, quem concorda com o parecer, com o relator, com esta proposição da mesa? Manter o artigo 33 e fazer os parágrafos. Parágrafo 1º, um tipo de encurtamento, parágrafo 2º, outro tipo de encurtamento, parágrafo 3º, a informação da adoção da medida. Tá? Quem concorda, levanta o cartão. Quem não concorda, temos 3 votos contrários, 4. Ok. Está aprovado.